Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar agora sobre agentes desmoldantes. O agente desmoldante é aquele que vai ficar entre a interface da peça que a gente está produzindo e o nosso molde. A principal função do agente desmoldante é que a gente consiga fazer a extração da peça de maneira que não danifique a nossa peça e nem que danifique o nosso molde. E para fazer isso ele reduz a energia superficial do molde. Então a principal função é facilitar a extração da peça no molde, né? Dependendo da peça que está sendo fabricada, desde matéria-prima até dimensões, até características geométricas, diferentes tipos de agentes moldantes podem ser utilizados. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês 3 tipos de agente desmoldante. A gente vai discutir as vantagens e as desvantagens de cada um. Em relação ao contexto histórico, os primeiros agentes desmoldantes eram à base de cera. Depois o mercado começou a evoluir bastante, mostrando algumas opções. E essas opções mostravam vantagens em frente à cera. E por isso que hoje em dia a cera é mais destinada a construções one-off e também para regiões de aba de molde, onde o ferramental tem contato direto em cada processo de desmolde de peça. Bom, então a gente vai falar sobre 3 tipos de agentes moldantes. Os agentes moldantes convencionais, que são as ceras em geral, os agentes moldantes internos, que são modificadores de resina, e os agentes moldantes semi-permanentes, que são hoje mais utilizados em produções de peças seriadas. Vamos começar então com os desmoldantes convencionais. Então os desmoldantes convencionais são as ceras, e geralmente são combinações aí de ceras de carnaúba com solventes especiais. Também são utilizadas ceras similares ao utilizado no meio automotivo. A cera ela deve ser aplicada toda vez que for fazer uma nova peça sobre a superfície do molde. Ela tem um custo bem baixo e a utilização dela é em baixas quantidades, então tem um ótimo custo-benefício. Entretanto, o fato de ter que aplicar toda a vida no ferramental nos custa um tempo demasiado muitas vezes em comparação com os agentes desmoldantes semi-permanentes, que apresentam uma alta produção de peças seriadas. Falando um pouquinho então sobre a aplicação, as ceras então elas são mais utilizadas em moldes abertos e utilização de laminação manual. Tem uma imagem aqui mostrando como que elas são vendidas, São vendidas nesses potes aqui. A aplicação delas se dá com estopas e geralmente a aplicação dela em movimentos circulares aqui em torno de meio metro quadrado. É aplicado 2, 3, 5 camadas, depende de quão novo é o molde. Depois espera-se a cera secar, se retira esse excesso de cera e daí o molde está pronto para começar aí a aplicação do gel e a subsequente laminação das camadas, Então aqui ele comenta que para ferramentais novos, esse procedimento de aplicação de cera deve ser repetido até mais de 5 vezes, porque muitas vezes o ferramental novo tem uma porosidade superficial e uma rugosidade relativamente alta. Então a cera ela preenche essa rugosidade, facilitando depois o desmolde da peça, diminuindo aí a energia superficial do molde. Um outro tipo de desmoldante é o desmoldante interno, que são agentes que são adicionados na própria resina, que são estearatos e óleos. Durante o processo de cura, a temperatura da resina aumenta e esses agentes tendem a migrar para a superfície da peça. E quando eles migram para a superfície da peça, eles facilitam aí o processo de desmolde da mesma. Entretanto, a eficiência desse desmoldante não é tão alta quanto a eficiência das ceras convencionais e semi-permanentes, então eles devem ser utilizados em conjunto. Então eles facilitam o processo de desmolde, mas unicamente eles não vão causar o desmolde eficiente da peça. Eles trabalham em conjunto com outros desmoldantes. E existem também os desmoldantes semi-permanentes, aí são os PVAs, os álcools polivinílicos, Eles são baseados em resinas reticuláveis. Eles são aplicados através de um filme molhado que seca na superfície do molde e quando esse filme seca, ele protege, ele vira uma camada que vai proteger o nosso molde no meio externo. Ele tende a aumentar bastante a vida útil do molde e essa formulação é definida para manter parte do agente sobre o molde, parte vai sair junto com a peça, vai funcionar como um agente desmoldante. Muitas vezes esse agente desmoldante semi-permanente também ele sai com a presença de água, então quando a peça tem uma determinada dificuldade de passar pelo processo de desmolde, às vezes você pode pegar uma mangueira d'água e passar entre a peça, jogar um pouco d'água entre a peça e o molde,
e essa dissolução do álcool polivinílico lá vai facilitar daí o desmolde da peça. Além disso, ele demanda uma menor limpeza do ferramental todo envolvido. O método de aplicação de um agente semi-permanente é a limpeza de todo o molde, tirar qualquer tipo de gordura ou óleo na superfície do molde. Aplicar um selador, geralmente são 3 camadas, depende muito do tipo de álcool polivinílico que está sendo trabalhado. E depois o agente desmoldante em algumas demãos, né? Essa forma de aplicação ela é baseada em um dos fornecedores, depende do fornecedor. A gente lá no laboratório já comprou um álcool PVA que a gente aplicou com pincel em 2 camadas ou em uma camada e funcionou de maneira bem eficiente, deixou a peça com brilho ainda proveniente do molde. Então depende muito do fornecedor que a gente está trabalhando, a gente vai ter um procedimento de aplicação um pouco diferenciado. Entretanto, a gente lá no laboratório, como não faz produção seriadas, a gente trabalha geralmente com ceras de carnaúba, que funcionam também muito bem, mas demandam repassar essa cera em cada peça que a gente vai tirar nova no molde. Já os desmoldantes semi-permanentes, muitas vezes a gente pode usar ele para algumas peças em sequência, sem precisar repassar o desmoldante em cada uma das peças. E isso facilita bastante o processo de produção. E existem também os agentes moldantes que são permanentes, aí duram de 6 a 10 peças sobre a superfície do molde, também formando uma camada em forma de película. Tudo bem, pessoal? Em termos de matéria-prima, é isso que a gente viu até então, né? Então a gente começou a disciplina falando de compósitos, depois falou sobre resinas, matrizes, né? Falou sobre fibras, formas comerciais, aí falou um pouquinho sobre núcleos utilizados em estruturas sanduíche, daí foi para a parte de planos de laminação, entrou na parte de gel coat e depois está finalizando com a parte de agente desmoldante. Então todo o processo de fabricação aqui ele envolve o começo com agente desmoldante, depois o gel coat e depois todas as fibras e resinas juntas, né? Então a nossa próxima etapa e o final da disciplina a gente vai falar sobre os processos de produção que são utilizados na construção naval aí de materiais compósitos.